Vamos ao Evangelho de João. Vamos continuar aqui a exposição. E estamos no capítulo 19 já. Há quantos anos já estamos nesse Evangelho, hein? Tem mais de um ano já? Já, né? Tem mais de um ano já, né? Eu não parei para contar quantos sermões eu já fiz aqui em João. Mas uma coisa eu sei, verso a verso foi pregado. Todo ele. E se Deus assim nos der saúde, terminaremos, né, para a sua glória e para a edificação da sua igreja. Hoje, irmãos, pregarei apenas alguns versos, até o verso 27. 23 a 27 será a sessão. Semana passada eu parei no verso 22, onde temos ali o dito de Pilatos, né, sobre a objeção dos judeus. Não escreva isso. E Pilatos, de forma até mesmo profética, disse: o que escrevi. Ele é o rei dos judeus. Então, amados, a partir de agora veremos alguns outros fatos narrados pelo evangelista, mediante o escárnio da cruz. O texto diz o seguinte, verso 23 a 27. Então os soldados, tendo crucificado a Jesus, tomaram suas vestes e fizeram 4 partes. Para cada soldado uma parte, e também sua túnica. Mas a túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo. 24. Portanto eles disseram entre si: não a rasguemos, mas lancemos a sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se possa cumprir a escritura que diz: eles repartiram entre si minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Verso 25. E junto à cruz de Jesus estavam em pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. E no verso 27, até onde pararemos aqui e pregaremos hoje, então ele disse ao discípulo: eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa. Vamos orar mais uma vez? Que você busque no Senhor o entendimento, que você reflita sobre o que está acontecendo aqui, tá? Vamos orar. Eterno Deus e Pai, eu peço a Tua graça perante a exposição desse texto, na condução da minha vida, na fidelidade à Sua palavra, no temor ao Senhor, perdoando os meus pecados em Cristo Jesus, Deus, a um vil pecador como eu sou. Que o Senhor, Deus, venha a me ajudar e venha ajudar os meus irmãos a olharem para esse texto, a olharem, Deus, para as Escrituras com temor, a aprenderem dele, serem purificados por ele, assim como eu também. Que o texto, Deus, que a Sua palavra fale aos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, então saímos do texto onde Jesus foi encaminhado para a crucificação e o crucificaram. Crucificaram a Cristo, pregaram naquele madeiro, e João vem narrando, conforme a sua perspectiva, os pontos importantes que culminam, né, nos seus objetivos. A crucificação do Senhor, como dito na semana passada, irmãos, é o ponto mais alto da história da redenção, é o clímax onde chegamos aqui do Evangelho. O ponto focal do plano de salvação está diante dos nossos olhos. Como foi dito, né, semana passada, o verso 18, onde o crucificaram. 3 palavrinhas resume tudo para nós, né? Onde o crucificaram. Então, amados, nós olhamos para essas palavras, olhamos para esse relato com muita alegria. E ao mesmo tempo, com muito pesar. E o nosso pesar não é pelas feridas de Cristo, mas sim pela nossa resposta mediante tamanha obra, que deveria gerar em nós uma gratidão, porque estamos deparados com a vontade de Deus
para a vida de miseráveis pecadores como nós. Como Isaías 53 diz, e hoje eu já citei esse texto, foi do agrado de Deus morrê-lo. Deus quis que ele morresse. Deus quis que ele fosse crucificado. O preço pela culpa, a morte de um justo em lugar de injustos como nós. E hoje podemos olhar para essa obra consumada, concluída, a qual o próprio Cristo disse: tetelestai, está consumado, está feito. Mas quando a nossa ingratidão e os nossos atos pecaminosos são constatados em nós, vemos que não estamos respondendo a esta cruz, e deve gerar em nós um sentimento de arrependimento diário, porque estamos diante da maior obra de amor que podemos ver, que a história nos apresentou. O Filho de Deus sendo entregue. Tanto que nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Que Jesus Cristo foi para esta cruz e foi para lá como um cordeiro. Ele se derramou, ele colocou a sua vida como um sacrifício pelo pecado, voluntariamente sendo Deus. Como negar isto, irmãos? Como responder a esta mensagem gloriosa? Porém, amados, agora, olhando para esse texto, nós veremos que a vergonha continua. Este homem crucificado continua a ser escarnecido, a ser humilhado. E o meu único desejo, sincero, é que você possa olhar para a mensagem da cruz e abraçá-la com a sua vida. E depositar todos os seus sentimentos, o seu coração nesta mensagem. Porque, amados, este é o caminho de salvação para o homem. Então entremos no texto e reflitamos, irmãos, sobre o que este justo Filho de Deus, estou falando do Deus Criador de todo o universo, aquele que em toda a sua glória e comunhão com o Pai se fez homem, justamente para que eu e você, amados, possamos desfrutar de uma bênção imerecida, de uma graça eterna para com o Pai. Verso 23. Utilizando aqui a João Ferreira de Almeida. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram suas vestes e fizeram delas 4 partes, para cada soldado uma parte. Tomaram também a túnica. Ora, a túnica não tinha costura, sendo toda tecida de alto a baixo. Então a primeira parte que vemos no texto é que os soldados então crucificaram a Jesus. Pilatos atendeu ao pedido daqueles homens, mulheres, religiosos, sedentos por inveja, movidos por um sentimento de inveja, pediram sangue, e Pilatos os atendeu. Pilatos, nós vimos na exposição do texto que ele foi pressionado. Se não crucificar esse homem, não és amigos de César. Nós somos amigos de César. E Pilatos, então, pressionado e não constatando repetidas vezes, não encontrei nenhuma culpa neste homem. Diversas vezes este homem ímpio constatou para nós, revelou para nós, que nele não foi encontrado pecado. As ações dos soldados, depois de terem crucificado Jesus, já tendo manchado as suas mãos com sangue santo, com sangue justo, também agora são participantes do cumprimento das palavras de Davi no Salmo 22. E aqui já vem o ponto que discutimos aqui na EBD. Homens, através de uma atitude vil e pecaminosa, crucificando o Filho de Deus, mas ao mesmo tempo, conforme a vontade pecaminosa deles, cumprindo-se as profecias do Salmo 22.
Deus concluindo a sua vontade primeira. O pelotão de execução normalmente consistia de 4 soldados, sob o comando de um centurião. Você pode ver isso em Mateus 27:54. Tinha um centurião que era responsável por estes homens, os executores. E por costume, irmãos, as roupas do homem crucificado, condenado, eram divididas entre esses homens que executavam a pena. E o texto diz isso. O texto diz que esses 4 homens, esses 4 soldados, tomaram suas vestes e fizeram delas 4 partes. Então, seguindo o costume, as vestes que tinham sido usadas pelo condenado, veja, eram divididas entre aqueles que executavam a sentença. Especialmente à luz de Marcos 15:24, onde diz: lançando sorte sobre elas para ver o que levaria cada um. Não parece que uma peça era rasgada ou cortada em 4 partes, ou que diversas peças eram cortadas em partes iguais. Não é isso, irmãos. Mas nesse caso, era lançada a sorte para ver quem ficaria com cada peça de roupa. Amados, havia 4 peças no vestuário, e cada um dos soldados recebeu uma. Ou seja, amados, a vergonha é tamanha aqui, porque além da crucificação, além dos açoites, além dos xingamentos, além das chicotadas, até as suas pequenas partes de roupa eram tomadas. Essas peças eram de valor desigual, irmãos. Por essa razão tinha que existir um sorteio. Porque, amados, entende-se que ao menos 5 peças de roupa eram colocadas aqui. O lenço da cabeça, as sandálias, o cinto, 4 peças e a capa. Então era necessário sortear isso. Quem ficaria com cada parte da peça de roupa de Cristo? Alguns textos dos sinóticos nos apoiam aqui na elucidação desse texto. Mateus 27:35, veja a divisão entre eles. Mateus 27:35 diz: depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E tirava sortes justamente porque um lenço da cabeça talvez fosse mais barato ou mais caro do que as sandálias. Então o valor das roupas, amados, o valor das roupas era mais importante do que o próprio homem que está sendo morto. Eles se preocupavam não em cometer aquele ato vil de crucificar o Filho de Deus, mas sim se preocupavam em quem iria ter algum benefício com as peças de roupa deles, como era de costume. Marcos 15:24. E o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Lucas 23:34. Então Pilatos decidiu 23:34. 34. Isso. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando as sortes. E eu fico pensando, amados, que a corrupção no coração do homem é tamanha, que coloca coisas tão banais como priori em nossas vidas do que o próprio Filho de Deus ali pregado. Como que o ser humano, em sã consciência, e isso é o que mais deixa eu encabulado, pasmem, esses homens ainda possuem tempo para sortear as roupas do Filho de Deus, cravado, sangrando, sendo moído naquela cruz. E pensando, amados, em nossas vidas, não fazemos diferente.
Porque quantos de nós se encontram, amados, ou nos encontramos ansiosos pelo dia de amanhã, preocupados com o que iremos vestir, com o que iremos comer? E essa ansiedade é tamanha que tira os nossos olhos do Filho de Deus. Tira os nossos olhos do que realmente é importante para nós. Se esses homens, ao menos, ouvissem o que aquele homem estava dizendo na cruz, ao dizer: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Mas eles estavam preocupados com o quê? Em dividir as suas roupas. Saber quem ia ficar com a peça mais cara. Tira o sorteio aí, sorteia aí, eu quero ver qual que eu vou ter benefício aqui. Isso ilustra para mim vidas preocupadas com o cotidiano, vidas preocupadas com coisas materiais. Isso ilustra para nós uma pessoa que tira os seus olhos de Cristo e coloca em coisas banais. E isso, de certa forma, não deixa de ser um escárnio. Não deixa de ser uma vergonha. Tomaram suas vestes e fizeram dela quatro partes, para cada soldado uma parte. 4 soldados e as peças de roupa já distribuídas. A vergonha e escárnio é tamanha que até mesmo suas roupas são retiradas. Ficando aqui, amados, como eu trarei para os irmãos, praticamente nu. Sua vergonha é sem limites. Aquele que veste a todos, quem veste os lírios do campo? Quem nos traz o pão nosso de cada dia? Este está sendo retirado todas as suas vestes. Para quê? Para que você fique preocupado? Aquele que veste a todos, até mesmo os lírios do campo, tem suas vestes retiradas por infames pecadores. Tomaram também a túnica, segundo o texto. E essa peça era usada em contato com a pele. E se houvesse apenas 4 peças, não teria havido problema. Pois só havia 4 soldados, portanto uma peça para cada um. Mas o que fazer com a 5ª peça, né? Porque alguns entendem que existe essa 5ª peça. O lenço da cabeça, eu tinha falado certo, na verdade, né? Lenço da cabeça, sandálias, cinto, uma capa, e a túnica é a que vem realmente em contato com o corpo, diferentemente da capa. Então o que fazer com a 5ª peça? E aí estava o problema. Pois a túnica não tinha costura, sendo toda tecida de alto a baixo, então era uma peça única. Essa 5ª peça de roupa, a saber, uma túnica sem costura, toda tecida, rasgar a túnica e dar um pedaço para cada soldado seria torná-la sem serventia. Pouco se podia fazer com um pedaço, um retalho de uma túnica. Então, amados, eles decidiram não rasgá-la. E em vez disso, decidiram que a vestimenta mais íntima, toda em uma peça não costurada, mas tecida, como diz o texto, seria sorteada. Mesmo que isso significasse que um dos homens iria receber, em termos de valor, mais que os outros. Então, um dentre esses 4 era mais privilegiado. Além das 4 peças, tinha ainda essa túnica. E tudo sorteado entre eles. E aqui existe, então, amados, algumas visões. O que restou, então, no corpo de Cristo? O que restou naquele homem crucificado, a qual suas roupas foram tomadas? As suas últimas peças. E quando eu penso nisso, eu penso que o que Cristo tinha de bens quando peregrinou nessa terra? Ele diz a seus discípulos que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Nem cama ele tinha. E na hora da sua morte, amados, até o pouco que ele tinha, ele foi retirado.
lhe foi retirado tudo. Para quê? Existe uma opinião de que ele ainda ficou com um lenço ou uma tanga, aos moldes de quando ele lavou os pés dos discípulos, que ele retirou suas vestes, ele ficou ainda com uma vestimenta que vai abaixo da túnica. E esta opinião, amados, nós podemos extrair, por exemplo, de um livro apócrifo chamado de Atos de Pilatos. Quando eu cito livros apócrifos aqui, é apenas de um contexto histórico extra-bíblico, tá? Eu não estou querendo dizer que os livros apócrifos são inspirados, mas apenas como uma fonte extra-bíblica, como os livros de Macabeus, que historicamente pode nos auxiliar no entendimento do contexto geral. Em Atos de Pilatos, que é um dos livros apócrifos, segundo o qual, depois de terem tirado as roupas de Jesus, teriam restituído a ele um chamado lention. É uma palavra grega que quer dizer pano, uma espécie de tanga. Lention. E seria de admirar que os romanos, que o haviam tornado a vestir após o açoitamento, e antes que ele começasse a carregar a cruz, isto diga-se de passagem, né? Contrariando seus próprios costumes devassos, a fim de respeitar uma tradição nacional, as ideias judaicas de decência. Eles só davam essa túnica, segundo Atos de Pilatos, por causa da decência dos judeus, para não ver um homem nu. Então eles falavam, quando forem crucificar alguém, não é por um costume dos romanos. Pelos romanos, segundo a devassidão desses homens, era totalmente nu. Mas, segundo essas fontes extras bíblicas, era dado a alguns essa última peça de roupa, essa tanga, por causa de uma questão de decência, tá? Mas, amados, existe uma outra posição que é dos pais da igreja, que também são fontes históricas que nos auxiliam na visão disso. Porque quando você pensa, por exemplo, quando os católicos romanos colocam aquela imagem de Cristo quebrando o segundo mandamento, eles não colocam ele totalmente nu. Mas a questão é, essa é a visão dos pais da igreja? Todos os pais da igreja falam de nudos, nudita, ginos, ginestai, o que significa o quê? Nu, nudez, nu, ser desnudado. O grande pregador João Crisóstomo, por exemplo, ele escreve, abre aspas, ele foi conduzido nu à morte. Ficou nu no meio daquela multidão. Encontrei também um texto, amados, de Efrém, o sírio, no seu sermão 6 sobre a Semana Santa, em que ele diz que o sol se escondeu diante da nudez de Jesus. Em outra passagem ele escreve, a luz dos astros se obscureceu porque fora completamente despido aquele que veste todas as coisas. Então, amados, aqui, finalmente, uma afirmação ainda mais conclusiva, de João Crisóstomo. Ele diz que Jesus, antes de subir à cruz, despojou-se do velho homem tão facilmente como de suas vestes e acrescenta, abre aspas, aquele que está ungido como os atletas que vão entrar no estádio, e entre parênteses aqui, né, uma homilia sobre a epístola aos Colossenses, fecha aspas, fecha parênteses, e ora, toda a escultura grega, você já deve estar visualizando, dos esportistas, mostra esses atletas de que forma? Você que já viu aquela imagem assim, nu. Então existem grandes fontes, amados, dos pais das igrejas, de que Cristo, nesta vergonha, está completamente nu na cruz. Ele foi totalmente despido. Foi totalmente envergonhado. Nada lhe sobrou. Para quê? Para que você fique preocupado com o que você vai vestir amanhã. É para isso. Para que você fique preocupado com quanto tem na sua conta. Quando eu penso, amados, que a nossa atitude como cristãos deve se assemelhar à do nosso mestre, quão longe nós estamos?
Aonde está a nossa preocupação? Aonde estão os nossos olhos? Este que foi despido para nos vestir. E esse nos vestir é para termos a mesma atitude que ele teve, em forma de gratidão, em forma de vidas regeneradas e remidas por este sacrifício. Tudo foi tirado. Talvez a sua única peça de roupa. E nós estamos preocupados com o que, irmãos? Eu vejo muitos irmãos com dificuldades em áreas financeiras, ou porque compram muito, ou porque são materialistas. Eu quero que você olhe para Cristo. Eu quero que você se arrependa dessa vida superficial. Eu quero que você olhe para o Senhor de todo o universo, que investe tudo e a todos, inclusive ímpios, sendo tomado tudo para que nós, cristãos, pudéssemos ter vida. Verso 24. Pelo que disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a Escritura, e aqui temos uma nota parentesca, parentesca. Para que se cumprisse a Escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes. E de fato, os soldados assim fizeram. Então, amados, os soldados ali, segundo o texto, eles disseram uns aos outros. Eles se encontraram em um dilema. Por causa de uma túnica. A preocupação desses homens estavam apenas para com quem ficaria com as vestes. E talvez todas manchadas ou encharcadas com sangue, talvez. Porque não se esqueça que Jesus foi açoitado. Não se esqueça que a imagem aqui de Cristo é de um homem totalmente flagelado. De um homem ensanguentado, com uma coroa de espinhos. Um homem que carregou a duras penas, fragilizado, a travessa do próprio instrumento de morte. E há uma grande probabilidade dessas roupas, nos seus valores pequenos, ainda estarem sujas. E eles estão preocupados com as roupas. E você deve já se perguntar, por que João está relatando isso para nós? Tudo bem, está se cumprindo aqui a profecia do Salmo 22. Mas por que ele está relatando minúcias de uma disputa ou sorteio de roupas? Talvez para despertar a nossa atenção e principalmente colocar um contraste quando ele inserir no verso 25 pessoas preocupadas com o que realmente deveria. Porque no verso 25, que é o próximo a este, tem um grande contraste. Um grande contraste. Pessoas que estão próximas da cruz, olhando para o seu Salvador. Nu, envergonhado, açoitado, mas olhando para quem deveria olhar. E não para roupas. E esse contraste, ele resume a classe da humanidade, as duas classes, as duas únicas classes que existem. As apegadas a este mundo, amigas deste mundo, que se preocupam com as coisas pequenas, frívolas, e aqueles que olham para o que realmente interessa, para a eternidade. Como o ladrão que está aqui nesse contexto, olhou para ele e recebeu a vida eterna. É por isso que João está relatando isso para nós. Para nos mostrar aonde devem estar os nossos olhos. Se nós realmente estamos aos pés da cruz. Entenda uma coisa, amado. Ou você ama esse mundo e as coisas que nele estão, ou você ama o seu Salvador. As duas coisas não dá. Não dá. Ou você há de agradar um Senhor, ou você há de agradar o outro. Os dois você não consegue.
Ou você prioriza Cristo na sua vida e as coisas eternas, ou você serve ao mundo, a mamon, ao dinheiro. E eles dizem uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. E esse ato é tão displicente, que ao mesmo tempo que eles lançam sorte, entendam um termo sorte que eu falarei aqui, lançam sorte sobre as vestes, mas ao mesmo tempo estão lançando a sorte sobre as próprias vidas. Estão lançando a sorte sobre o destino eterno. Amado, aonde você tem colocado os seus olhos? Talvez você esteja vivendo à beira de um abismo, meu irmão. E você precisa colocar os seus olhos em Cristo Jesus. Este aqui, que foi cravado neste madeiro, que foi envergonhado, morto. E não nas coisas como esses soldados estão fazendo. E eles agiram. Como diz o texto, para que se cumprisse as Escrituras, que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes. Esse texto está em no Salmo 22, verso 18. Pode colocar aí, mano. Aqui está o Salmo de Davi. Dividiram minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Para fixar nossa mente na contemplação do propósito de Deus, os evangelistas nos lembram que também nesta ocorrência havia um cumprimento bíblico. Entretanto, pode-se concluir que a passagem do Salmo 22, verso 18, citada pelos evangelistas, não só por João, os outros também, seja impropriamente aplicada ao tema em mãos. Por quê, amados? Pois ainda que Davi nela se queixe de que se achasse exposto como presas de seus inimigos, porque quando Davi escreve, ele escreve sim, indicando e apontando para Cristo, mas relatando uma situação em que ele vivia, ao mesmo tempo. Ele faz uso de palavras vestes para denotar, metaforicamente, toda a sua propriedade, como se quisesse dizer em poucas palavras que tinha sido despido e nu pelos seus inimigos. Porque quando olhamos para Davi, quando olhamos para os principais patriarcas do Antigo Testamento, a vida desses homens, como vimos pela manhã Noé, estamos vendo isso, apontava para quem? Para Cristo. E quando os evangelistas desconsideram a figura, se apartam, amados, de qualquer outro significado, mas colocam os olhos totalmente em Cristo. Por isso que os evangelistas aplicam este salmo. Ora, em tudo isso, uma profecia se cumpre. E é um fato bem notório que Davi suportou muito sofrimento por amor de quem? Do reino de Deus. Isso, entretanto, amados, deve ser para nós comovente. Amados, se a referência é toda relativa ao sofrimento do próprio Davi, então devemos concluir que a figura de linguagem aqui, amados, foi usada amplamente. Por exemplo, veja os versos 12 a 18. Coloca para mim, um pouco antes do verso 12, o Maurício, Salmo 22. E uma concepção mais razoável seria que as aflições que são descritas nesses versos que eu lerei para os irmãos fazem direta referência a Cristo e se cumpriram somente nele. Embora na vida de Davi fossem indistintamente prefiguradas. Ele passou. Mas veja, muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancararam a boca contra mim, esses homens fazendo esse escárnio. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro.
A minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Isso está se cumprindo. Amados, que essa vergonha não seja em vão em nossas vidas. Que esse despir de Cristo realmente venha a nos vestir de um novo homem, venha a nos vestir de um novo caráter, venha a nos vestir de um novo coração. Que a sua vergonha, que o seu sacrifício não seja em vão para as nossas vidas. Que realmente olhemos para Cristo e valorizemos o que Ele voluntariamente está aqui passando perante os nossos olhos. E Ele não passou isso tudo para que você viva uma vida mesquinha e individualista. Ele não passou por tudo isso para que você viva como esses soldados. Ele passou por isso para te colocar, como entraremos no verso 25, aos pés da cruz. E perceba que João, no final do verso 24, fala, e de fato, os soldados assim fizeram. Conforme escrito no Salmo 22, conforme a profecia, de fato, assim os soldados fizeram. Eu me perguntei ao texto, amados, será que João ficou perplexo com isso? Imagine você escrevendo. Será que esse fato da atitude desses homens, colocando esta vergonha perante Cristo, deixando Ele totalmente nu naquela cruz, e ainda sorteando as suas vestes, não te causaria surpresa? Não te causaria espanto? Pois é, será que você não tem vivido assim? Deveria te causar espanto mesmo. E você deveria falar, e de fato eu vivo assim. E de fato eu tenho vivido assim. Pois os soldados assim fizeram. A clara implicação da passagem que estamos estudando não nos deve escapar. É esta: Jesus suportou por nós a maldição da nudez a fim de nos livrar dela. Amados, certamente que se Cã, agora eu quero que você pense um pouco lá em Noé. Se Cã fez a seu pai, Noé, foi escolhido para a menção especial por causa do seu caráter repreensível. Lembra o que ele fez? Viu seu pai nu e declarou aos seus irmãos, expôs a nudez do seu pai. Tem um caráter repreensível e teve na Bíblia. O que os soldados fizeram quando despiram a Jesus e depois dividindo suas vestes entre si, lançando sortes, deve nos fazer parar horrorizados. E você sabe o que aconteceu com Cã? O que aconteceu com Cã, irmãos? Foi amaldiçoado por expor a nudez de seu pai. O que esses homens estão fazendo com Cristo aqui? Essa pausa é sugerida pelas palavras. Essas coisas, de fato, os soldados fizeram. João, ele faz essa nota aqui final no verso 24. Para você fazer assim: pasmem. Eles fizeram isso. E cometeram um ato vergonhoso. E, no entanto, por meio desse ato vergonhoso, a incrível soberania divina, o plano eterno de Deus se cumpriu. Portanto, nos detemos com repugnância e em adoração. Fique horrorizado e ao mesmo tempo adore. Fique perplexo e ao mesmo tempo renda glórias ao Senhor. Porque não adianta você ficar horrorizado e você mesmo despir a Cristo no dia da semana. Se preocupando com coisas pequenas, murmurando,
fraquejando. Amados, aprendamos também que Cristo, ele foi despido de suas vestes para que nos vestisse com justiça. Que seu corpo nu foi exposto aos insultos dos homens, para que comparecêssemos em glória diante do tribunal. O tribunal de Deus. Apesar de muitos ainda desassociarem a fé verdadeira ou religião das Escrituras. Porque muitos tiram as roupas de Cristo quando eles querem professar um cristianismo desapartado da fé na palavra. Eu estou no seio da igreja, eu estou entre os crentes, mas eu não creio. A minha vida não é governada pela palavra. A minha vida não é dirigida por isso. Você está despindo Cristo. Porque o que adorna Cristo a não ser a sua própria palavra? O que adorna Cristo, o que está em Cristo, a não ser a sua própria vontade revelada? Como eu quero professar um cristianismo sem um compromisso com as Escrituras? Eu estou despindo Cristo. É uma religião falsa. É o famoso termo santo do pau oco. É o famoso termo da religião morta. Professar uma fé despindo Cristo. Não crendo verdadeiramente, não tendo compromisso, a palavra de Deus não habitando ricamente no meu coração. Fujamos disso, meus irmãos. E veja no verso 25 o contraste estabelecido por João. Ele muda. Ele muda o cenário aqui quando ele diz: estavam em pé, junto à cruz de Jesus, sua mãe, e a irmã de sua mãe, e Maria, mulher de Clopas, ou Cleopas, e Maria Madalena. Onde estavam os que creem? Aonde estavam os que realmente tinham Cristo com apreço em seus corações? Estavam em pé, junto à cruz de Jesus. Este versículo estabelece um forte contraste entre a indiferença dos soldados, que lançaram sorte sobre as roupas de Cristo, e por implicação o ódio zombando dele, e o desprezo, amados, com o amor aqui contrastado com o amor compassivo de um pequeno grupo de fiéis seguidores. Eles estavam de pé. O grego aqui vem da palavra pará, que é ao lado. Eles não estavam muito próximos, mas eles estavam a uma distância que ao mínimo tinha contato visual, porque Cristo os observa. Cristo olhou para eles. Cristo os viu. Qual que é a distância que você tem que estar da cruz? Você tem que estar no campo visual de Cristo, irmão. Você tem que ser encontrado nele. Você tem que estar aonde Cristo está. Se realmente você é um discípulo. E aonde Cristo está? Nas lojas de roupa? Nos dinheiros e preocupações desta vida? Aonde Cristo está? Amados, eles estão ali, ao lado, de pé, a cruz de Jesus perto o suficiente para ele falar com eles. Perto o suficiente, aonde a sua palavra toca os seus corações. Aonde estão perto o suficiente para receber as instruções de Cristo. Como é possível uma pessoa querer ser salva longe da igreja do Senhor? Como uma pessoa quer ser salva estando longe daquilo que Cristo ama e instituiu para a nossa preservação? Como? Olha, irmãos, aonde estavam aqueles que amam a Cristo? Aonde estavam verdadeiros discípulos? Do lado, em pé,
daquela cruz. Cristo a uma distância tão perto, passando por um sofrimento inimaginável para nós. Oh, amados, eles estão ali, firmes, ao passo que alguns estão se retirando nesse momento. Eu gostaria de ler para vocês Lucas 23, 46 ao 49. Lembra dos inquisitores? Lembra daqueles que falaram crucifica-o, crucifica-o? Nesse momento, o desejo por sangue já está indo embora. Veja. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, que eu falei aos irmãos, 4 soldados ao comando de um centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a se afastar-se. Contraste. 49 é contraste. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, desde o início do seu ministério, ficaram de longe, observando essas coisas. Segundo João, parar aos pés da cruz. Aonde ficam aqueles que conhecem a Cristo? Aos pés da cruz. Ali é a arca. Ali é o lugar de abrigo. Ali é o lugar de salvação. E aqueles que o conhecem, conforme Lucas, sabem claramente disso. Até mesmo o filho pródigo, ele lembrou: na casa do meu pai tem alimento, tem cuidado. Vou ficar aqui? Vou para lá. Vou me abrigar aonde o Pai me recebe. E para nós cristãos, aonde que o Pai nos recebe? Na cruz. Quem estava lá? Sua mãe, segundo o texto de João, a irmã de sua mãe e Maria, mulher de Clopas, né? Algumas versões vão trazer Cleófas, e Maria Madalena. Então, amados, dentre muitas mulheres que estavam de pé junto, mas não tão junto, tinha uma certa distância. A cruz de Jesus, João seleciona 4 para consideração especial. É interessante comparar essa lista também com os outros evangelhos. Mateus 27, põe aí, Maurício, por favor, versos 55 e 56, veja. Muitas mulheres estavam ali. Tinham outros discípulos. Tinham outras pessoas. Observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Muitas mulheres. João seleciona 4. Marcos 15 e 40. Algumas mulheres estavam observando de longe. Então tem um número ali. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, a mais jovem de José. Marcos aqui já seleciona algumas outras, né? Talvez semelhantes às de João. Mas diz que eram mulheres próximas do texto. Eram mulheres que conheciam a Jesus. E não foi revelado por que exatamente essas 4 mulheres são mencionadas aqui por João. Não se sabe ao certo. Não é improvável que tivessem com ele um relacionamento mais estreito do que outras mulheres. Talvez seja esse o fator de João as relatar. Talvez pela proximidade. E João era um discípulo amado, correto? Ele era quem estava sempre próximo de Cristo. E sabia quem estava próximo também. E também estava ali a mãe dos filhos de Zebedeu, que eram discípulos de Jesus, pertencentes ao círculo
dos 3 mais chegados. Uma comparação entre a lista fornecida por Mateus e Marcos parece indicar que a mãe de Tiago e de João era Salomé, citada aqui. Então eu apenas apanhei aqui para os irmãos se situarem, né? Quem são essas pessoas? Né? A mãe de Jesus, todos nós conhecemos, seu nome é Maria. Ela era esposa de José. E temos outras referências, por exemplo, no casamento de Caná da Galileia. Né? Quando falta vinho e ela chega a Cristo e ele diz, mulher, né? Não é chegada a minha hora. Aquilo não é um xingamento, tá? Aquilo é uma forma respeitosa e também servindo para que ela entendesse que Cristo não era apenas filho dela, mas sim Senhor sobre todas as coisas. Isso vai se repetir aqui no texto. Salomé, sua irmã, tá? Que segundo Marcos, era mãe de Tiago. E o mais provavelmente correto, é a ideia de que a mãe dos filhos de Zebedeu, a tal Salomé, irmã de sua mãe, fossem a mesma pessoa. Tá bom? A terceira pessoa aqui é Maria, mulher de Cleófas. E ela se harmoniza aqui, amados, é a mãe de Tiago, o menor, tá? E Maria, mulher de Cleófas, ela pode ser encontrada em Mateus 27, 56, 61, Mateus 28, verso 1, Marcos 15, verso 40 e 47, e também em Lucas 24, 10, tá? Além de João, aqui onde estamos. Não se tem muitas referências dessa Maria, mulher de Cleófas, tá? E Maria Madalena, que é muito confundida, tá? Por muitos. Amados, Maria Madalena, enquanto bem pouco se saiba sobre Salomé e Maria, mulher de Cleófas, foi registrado sobre Maria Madalena. Ela residia em Magdala, localizada na costa sudeste do Mar da Galileia. E Jesus realizara um maravilhoso milagre, um ato de misericórdia, expulsando dela 7 demônios. E dessa maneira não surpreende que ela se tivesse tornado uma das pessoas mais gratas e discípulas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa Madalena não pode ser confundida com aquela mulher imoral, tá? Essa que foi realmente liberta dos demônios por Cristo e passou a ser uma seguidora. Isso, amados, essas mulheres estarem aqui e as pessoas falam que, né, algumas, né, falam que a Bíblia é machista, né? As primeiras mulheres a verem a ressurreição, as primeiras pessoas a verem a ressurreição foram essas mulheres. Quando os discípulos se dissiparam, quem está aqui sendo citada? É as mulheres. E amados, eu tenho um apreço muito grande, porque, infelizmente, as mulheres se demonstram mais prontas para a vida piedosa do que muitos homens. As mulheres, geralmente, no que se vê dentro do seio das igrejas, elas oram muito mais do que os homens. Elas têm um apreço ainda maior pelas coisas do Senhor do que os homens. E isso, amados, deveríamos olhar para essas mulheres que estão ali, talvez correndo algum perigo. Como Pedro, você não é discípulo dele? Mas elas estão ali, no momento crucial, próximo da cruz. Um sinal de honra e amor. Embora a fé dessas mulheres não fosse o que deveria ter sido, seu amor pelo Senhor é certamente evidente todo o tempo. E ao que parece, todo o círculo de homens, somente um estava presente na cruz. E esse, amados, é o apóstolo João. Mas havia várias mulheres, e toda a honra lhe seja dada. A coragem dessas mulheres, e a João também, e ao seu amor. Devemos ressaltar isso, porque elas lançaram fora todo o medo, por causa do genuíno amor. E é justamente o que João escreve em suas cartas, que o amor verdadeiro lança fora todo o medo. E aonde Cristo está, ali estão seus discípulos. E os outros, pastor? Estão fraquejando e precisarão ser reconduzidos pelo próprio Cristo. E Cristo vai atrás deles como um bom pastor. Não é assim? Veremos isso na continuação aqui do próprio Evangelho de João. Verso 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, ao lado dela, o discípulo a quem ele amava, João, então ele sempre se identifica dessa forma no Evangelho, disse a sua mãe,
E ele usa o termo aqui, mulher, eis aí o teu filho. Amados, o que me mais deixa impressionado é que Jesus mesmo nessas condições, situações, como que ele se demonstra um bom pastor. Isso aqui, amados, é um exemplo e um constrangimento para todos os pastores que são levados a fraquejar por causa de condições adversas. Olhar para esse texto, agora na forma de pastor, como sou, para mim é altamente constrangedor. Por quê? Das 7 palavras pronunciadas na cruz, João registra 3. As 7 referências são as seguintes. Pai, a primeira, na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Na cruz. Você pode ver isso em Lucas 23, 34. Segundo, ele diz àquele ladrão, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Terceiro, estamos diante dela. Mulher, veja seu filho. E diz ao discípulo, posteriormente, veja sua mãe. Quarto, meu Deus, por que me desamparaste? Se preocupa com a comunhão. Se preocupa com essa intimidade. Se preocupa com a glória de Deus. Quinto, estou com sede. Sexto, está consumado. Sétimo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essas são as palavras na cruz. O texto diz claramente algumas delas. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Aqui, amados, nós temos a terceira palavra da cruz. Era um sofrimento para Jesus ver a sua mãe no meio daqueles que estavam perto da cruz. Ele sofria por causa do sofrimento dela. Parado ao lado dela estava o apóstolo João. Amados, parado ali é significativo, porque eles estão se abrigando, eles estão no local onde deveriam. Então pode fazer uma pergunta. Então quando Jesus viu sua mãe, e quando viu seu discípulo amado, ele disse à sua mãe, ninguém melhor do que João. E por que João? Além do mais, o amor do Senhor por ele evocava a resposta do amor. Por isso vemos ele ali na cruz. Mas fica a pergunta, por que ele diz, mulher, eis aí o teu filho? Sabendo que Jesus ainda possuía outros irmãos. Disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Então era muito gentil da sua parte dizer mulher e não mãe. Jesus está aqui se preocupando. Por que ele não diz mãe? Por que ele diz mulher? Amados, pense aqui, as mães, vendo o seu filho numa condição dessas. A palavra mãe teria feito que a espada penetrasse ainda mais no fundo do seu coração. E se você não deve se esquecer da profecia de Simeão, em Lucas capítulo 2, verso 34 e 35. Quando aquele homem vê Cristo, ainda pequeno, o toma em suas mãos e olha o que ele diz. A mãe de Jesus. E também a Cristo. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, está aqui na cena. Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel. A queda e o soerguimento. E ser um sinal de contradição. A cruz é loucura. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, mulher, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Então, amados, a condição de Maria aqui, perto da cruz, é como se uma espada estivesse atravessando o seu peito, atravessando a sua alma. Maria está sentindo as dores, irmãos, de ver um filho totalmente envergonhado
totalmente humilhado e totalmente esmagado. Jesus olha então para ela e não chama ela de mãe. Isso tem uma razão. Aqui na cruz, exatamente como nas bodas de Caná, já citado aqui para os irmãos, foi muito gentil da parte de Jesus enfatizar, pelo uso da palavra mulher, que Maria não devia mais pensar nele como meramente seu filho. Pois quanto mais ela o visse como filho, mais ela sofreria. Maria deveria começar a vê-lo como seu Senhor. Sim, mesmo assim ela ainda sofreria, mas esse sofrimento seria de uma natureza diferente. Ela saberia que, embora sua agonia fosse indescritivelmente terrível, essa agonia era, contudo, gloriosa por causa do seu propósito. Jesus, o bom pastor, ele se preocupa com a palavra que ele vai usar naquele momento para, de alguma forma, amenizar a dor daqueles que estavam ali. Eu disse que para pastores isso aqui é altamente constrangedor. E talvez para você também seja. Quantas vezes recolhemos a mão quando, por algum motivo, estamos sendo afligidos, menosprezados ou envergonhados? E como um filho mimado, como aquela criança que fala, a bola é minha, se eu não estou, eu levo a bola embora, recolhe o braço. Olha a condição de Cristo. Olha as preocupações dele. E olha o que ele está fazendo. Mulher, eis aí o teu filho. E Jesus estava aqui entregando Maria aos cuidados de João. E como eu disse, por que não os outros irmãos? Que, como se mostrou, pode bem ter sido seu próprio sobrinho. Porque Salomé, grandes evidências que seria irmã dela. Filhos de sua irmã Salomé. Parece que João tinha uma acomodação em Jerusalém, e ainda que sua casa de fato fosse na Galileia, pode se perguntar, mas por que Maria não foi entregue aos cuidados dos seus irmãos? A resposta é simples e clara. Segundo grandemente os unânimes, entre os comentaristas. Provavelmente porque eles ainda não tivessem recebido a fé viva. Se você voltar um pouco no capítulo 7, verso 5, você percebe, 7:5, porque nem seus irmãos acreditavam nele. E o motivo de Cristo se preocupar com sua mãe é porque certamente João era alguém que tinha fé genuína e, como um verdadeiro cristão, cuidaria melhor de sua mãe do que seus próprios irmãos incrédulos. Certamente depois, sabemos que Tiago, por exemplo, veio a crer em Cristo. Mas neste momento em si, eles não criam. Então, amados, verso 27, não parando por aí, disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Amados, Cristo, ele se preocupa com os cuidados da sua mãe. Cuidados não apenas físicos, emocionais, mas todos eles, inclusive incluindo a fé, dentre esses cuidados. Para que Maria e João pudessem conversar sobre as coisas do alto. Cristo está dando aqui, amados, como dá a nós, uma família espiritual. Quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Nós somos a verdadeira família. Eu tenho que ter apreço por aqueles que creem em Cristo. Esses são os meus familiares. Então, ao discípulo, ele disse, eis aí tua mãe. João estaria no lugar de Jesus. E veja a preocupação, mesmo quando ele estava morrendo, recebendo os pecados dos homens, a ira de Deus. Jesus prontamente se preocupa por aqueles que ele amou.
Evidentemente, seu pai terreno José já estava morto a essa altura. O Senhor não poderia cometer Maria aos cuidados de seus meios irmãos, os filhos de Maria e José, uma vez que ainda eles não criam nele, em Cristo. A fé, veja, precede muitos princípios. Cristo, ele olha, amados, como primícia, entregar a sua mãe, que provavelmente já era viúva, aos cuidados de um crente. De um crente. Não é qualquer um, amado, que deve servir realmente as causas que nós temos nesta vida. Somente crentes podem exercer tarefas de honra, tarefas que trazem realmente um apreço, misericórdia, amor. Certamente, se eu fosse o único filho e minha mãe crente e eu estivesse para morrer, eu entregaria os cuidados dela também a um crente. Nós vemos isso claramente em pessoas do nosso meio, onde o pai adoece e os ímpios, ninguém quer cuidar do pai. E quem fica com a responsabilidade? O crente. O crente. Porque o crente que nega os cuidados do seu próprio pai, sua própria mãe, indiferente de quem seja, é pior do que um pagão. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Que prontidão. Você percebe que João, o coração de João e o coração do discípulo genuíno, ele acata as palavras de Cristo, seja qual for, na hora. Desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. João estava no lugar certo, recebendo as instruções da pessoa certa e respondendo de uma maneira correta, com prontidão. Para o discípulo, Jesus disse: veja sua mãe. João entendeu imediatamente e daquela hora em diante levou-a para a sua própria casa. E é verdade que aqui está implícita uma lição sobre responsabilidade dos filhos. Pense em Jesus para com seus pais, pense em Maria. Mas certamente essa não é a lição principal. A lição principal é o sofrimento de Jesus ao ver Maria sofrer, e especialmente o seu maravilhoso amor, os cuidados do Salvador pelos seus. Mais do que os cuidados de um filho para com sua mãe. Esse é o destaque principal, mas todas as minúcias da atitude de Cristo devem ser ressaltadas, irmãos. Estas coisas nas quais se deve pôr ênfase em Cristo, naquela cruz, está cuidando não só da sua mãe, mas está cuidando de mim e de você. E certamente, se você estivesse lá, com alguma preocupação, com algum sofrimento, ele lhe daria uma palavra de consolo. E assim ele permanece intercedendo por cada um de nós. Amados, eu quero que você entenda. Nós não temos qualquer um nos representando. Nós temos Jesus, o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote, que intercede por nós, que entende as nossas fraquezas, que entende o nosso sofrimento, como entendeu de Maria, e nos dá palavras de consolo. Mas nós temos que estar, amados, no local onde podemos ouvir a palavra dele. Então você será consolado quando você realmente estiver nos pés da cruz. Enquanto você caminhar na sua autossuficiência, na sua independência, não tem palavra de consolo para você. Mas quando você realmente reconhecer ele e se debruçar na cruz, como eles estão aqui, olhando para o Salvador, a ponto dele falar diretamente a eles e consolá-los. Aonde devemos estar, irmãos? Perto de Cristo. Que venhamos, irmãos, a ver o contraste que João estabelece entre a atitude dos soldados e a atitude daqueles que conheciam a Cristo. Das preocupações dos soldados e das preocupações daqueles que conhecem a Cristo. E o texto claramente nos ensina. Claramente. Que Deus
te abençoe, nos abençoe como igreja e venhamos ter os olhos, a atitude correta perante o nosso Salvador. Amém? Vamos agora nos preparar para a ceia do Senhor. Você pode encerrar aí, tá, Maurício?